E aí, alunos, aqui é a dona de português e hoje eu vou explicar o caderno do aluno do nono ano, segundo bimestre. Essa é a parte 1 e vai das questões 1 a 2. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos do tipo. Gêneros digitais. Memes, qualquer objeto digital que carrega uma ideia e se espalha rapidamente pela internet, viralização, alcançando muita popularidade. GIFs, formato de imagem de mapa de bits, geralmente criado para imagens fixas ou para fazer animações a partir destas. Blog, uma plataforma de divulgação na internet de conteúdo apresentado em texto e imagem. Vlog, uma plataforma de divulgação na internet de conteúdo exclusivamente apresentado em vídeo. Wiki, escrita colaborativa. Exine, revistinha digital. Chats, conversa em tempo real em plataforma digital. Podcast, conteúdo em áudio semelhante a um programa de rádio, mas é direcionado e pode ser ouvido com flexibilidade pela internet. Posts, produção e divulgação de textos, hipertextos, links, imagens, áudios ou vídeos através de redes sociais. Ele deu algumas definições, agora vamos começar para a atividade 1. Atividade 1, conversamos sobre o universo das linguagens. As linguagens estão presentes em todos os campos da nossa vida. Como seria possível a comunicação sem elas? Para compreendermos o universo das linguagens, é necessário, primeiramente, construir alguns saberes a respeito. Na sua opinião, o que é linguagem e para que ela serve? Então, essa primeira questão é pessoal, depende da opinião de vocês. O que é linguagem verbal? Dê exemplos. A linguagem verbal, pessoal, é tudo aquilo que utiliza palavras, versos, frases, enfim, tudo que usa a palavra, que usa a palavra em si para comunicar uma ideia é linguagem verbal. Por exemplo, um conto, uma crônica, um poema, são exemplos de linguagem verbal. O que é linguagem não verbal? Dê exemplos. Já a linguagem não verbal é aquilo que se utiliza de imagens, de símbolos, de códigos para expressar uma ideia. Então, ela não vai ter aí palavras, ela vai ter outras coisas, né? Gestos, imagens, símbolos, etc. São alguns exemplos. Podemos considerar uma cor, um símbolo, um gesto, uma pintura ou escultura como linguagem? Por quê? Sim, podemos considerar sim como uma linguagem que está expressando uma ideia, então é sim linguagem, tá? No caso, um exemplo de linguagem não verbal. 1. Observe as figuras a seguir e responda. Então, nós temos duas esculturas com a mão assim esticada ali para frente, numa posição um pouco de contemplação, digamos. A. Podemos considerá-las um tipo de linguagem? Qual? Sim, elas são um tipo de linguagem, no caso, a linguagem não verbal. B. Na sua opinião, que tipo de informação ou mensagem cada imagem transmite? Aí é uma questão pessoal, é na opinião de vocês, né? Qual a ideia, o que vocês sentem, qual a ideia que cada uma das esculturas passa. C. Considerando que as estátuas estão fora do contexto imaginado pelo escultor e observando a posição das mãos das esculturas, é possível determinar o que cada uma estaria fazendo? Explique. Aqui a gente percebe que ambos estão com a mão meio esticada, né, com uma expressão um pouco de contemplação, mas a posição das mãos dos dois é diferente. Enquanto a primeira estátua, no caso, parece que está pegando algo, oferecendo algo, a segunda dá a ideia de estar apontando para algo que viu ou indicando algo. D. Em qual período você acredita que essas esculturas foram elaboradas? Explique. É uma questão pessoal também, né? Em qual época você acha que elas foram feitas e por quê? A gente vê que elas têm uma aparência assim que remonta a tempos mais antigos, que não tem assim um aspecto muito moderno. Então, assim, dá para pensar em antiguidade clássica? Dá para pensar também em renascimento, mas é difícil ter certeza porque não há uma indicação de fonte, de referência, né, aí junto com as imagens para que a gente possa confirmar de fato de que período que é. A gente só pode supor, no caso. Então, daí vocês fazem a suposição de vocês, porque é uma questão pessoal. 2. Observe novamente as mesmas imagens e responda. A. O que mudou em comparação à imagem original? É possível determinar o que cada estátua está fazendo? Então, aí, comparação com a imagem original, foi acrescentado um celular na mão de cada estátua, e aí eles estão, né, supostamente estão tirando aí uma foto, uma selfie de cada um deles. B. Os elementos inseridos nas imagens são verbais ou não verbais? O elemento que foi inserido não tem palavras, né, não tem nada assim escrito,
Então, é só a imagem também, né? A imagem do celular. Então, eles são não verbais. Se a presença dos novos elementos nas imagens fez com que elas se situassem em outro período, explique. Então, a gente viu imagens, a princípio, sem o celular, que remetiam a uma época mais antiga. Agora, quando a gente acrescenta o celular, que é algo tipicamente moderno, né, da nossa época atual, a gente coloca, assim, essas imagens em uma época mais atual, situa elas, assim, né, no período em que a gente vive agora, porque acrescentou um elemento moderno, que é o celular. 3. Observe as figuras 1 e 2 e responda. Na figura 1 tem 4 imagens de semáforos, né, mudando ali a posição, né, das cores, e na figura 2, um relógio. A. Há diferenças entre os elementos 1, 2, 3 e 4 da figura 1? Explique. Dentro da figura 1, ele quer saber se tem diferença entre esses 4 elementos. Tem, né, que seria a posição aí da cor ou do semáforo, ou no caso do 4, a ausência da cor. B. Ainda em relação à figura 1, a cor pode ser considerada uma linguagem? Explique. Sim, porque a cor ela vai indicar uma ideia. Então, se está comunicando algo, se está expressando algo, é sim uma linguagem. C. O que as cores significam nos semáforos apresentados na figura 1? Explique. Então, no caso, o vermelho está comunicando a ideia de parar. O amarelo, de prestar atenção, embora quando apareça o amarelo, o pessoal já ataca direto assim, sai correndo para dar tempo de passar. Não presta assim muita atenção. E o verde, que, enfim, o carro pode passar. Isso considerando que quem está vendo o semáforo é quem está no carro dirigindo. Se for quem está andando a pé, o pedestre, a ideia é diferente, né? Vermelho ele passa, verde ele para, porque aí os carros vão estar passando. Né? D. Analise o item 4 da figura 1. No trânsito, qual seria a consequência? Então aí no item 4 da figura 1, né, que a gente não tem nenhuma luz indicada no semáforo, provavelmente é um semáforo que ainda não foi ativado ou que tem algum problema, passando por manutenção. Então, no trânsito, a consequência é de que, assim, se você tem um semáforo como esse, a gente pode ter uma série aí de acidentes porque não tem uma sinalização adequada para as pessoas. Geralmente, quando acontece algo assim, a gente tem um agente ali de trânsito que fica ali na posição onde estaria esse semáforo, dando as indicações, né, para os carros, para os pedestres, se pode passar ou se pode continuar, justamente para que não haja nenhum acidente. E os numerais romanos em cada semáforo e sua ordem podem ser considerados uma linguagem? Por quê? Eles são uma linguagem de fato, porque eles estão comunicando a ideia de posição, né, de sequência, de ordem ali do semáforo, né, de vermelho, amarelo, verde ou nenhum. Então, sim, por isso. F. Os numerais romanos nas figuras 1 e 2 têm a mesma função? Explique. Aqui eles não têm a mesma função, porque na figura 1 eles estão indicando a ordem, a sequência ali, né, de possibilidades de como poderia estar um semáforo. Já na figura 2, eles não dão essa ideia de ordem, de sequência, de possibilidades. Né? Na figura 2, eles estão ali simplesmente para indicar a posição dos ponteiros ali para indicação das horas. G. Na figura 2, insira os ponteiros marcando 14 e 10. Note que ambos ficaram no mesmo lugar. Sendo assim, há diferenças nas informações que cada um transmite? Eu coloquei aqui, né, com dois ponteiros, o menor que seria o da hora e o maior que seria o dos minutos, na posição 14 e 10. Então, ele quer saber na questão se há uma diferença nas informações que eles transmitem. Existe sim uma diferença, porque apesar deles estarem na mesma posição, o ponteiro pequeno continua indicando horas e o ponteiro grande continua indicando minutos. H. O que significam as siglas AM e PM do relógio digital? Essas letras são linguagens? Explique. Então, AM seria antes do meio-dia e PM seria pós-meio-dia. Ou após o meio-dia, ou depois do meio-dia, enfim, essa é a ideia. 4. Charada da linguagem não verbal. Leia as perguntas e responda. A. Qual objeto cujo tamanho de algumas de suas partes transmite uma informação ou interpretação diferente?
Aqui no caso é o relógio, porque como a gente viu, né, as suas partes, os ponteiros da hora, dos minutos, a posição em que eles estão, o tamanho deles, vai transmitir informações diferentes de horas e minutos diferentes. B. Qual objeto cujas cores determinam informações ou interpretações diferentes? É o semáforo, porque dependendo da cor que eu tiver, vermelho, amarelo ou verde, eu vou ter uma informação diferente, uma interpretação diferente. 5. Observe a figura 3 e responda. A linguagem é verbal ou não verbal? No caso, é uma linguagem não verbal, porque a gente tem aí apenas um símbolo. B. O que ela significa? Aí a gente tem a sugestão de proibido ou de bloqueio. C. A figura pode ser utilizada com outros elementos? Sim, porque aí a gente tem só a ideia de figura, de proibido ou de bloqueio, e não tem nada no meio para indicar, né, o que está sendo proibido, o que está sendo bloqueado. E se eu colocar outros elementos aí dentro da imagem, aí eu vou acrescentar novas ideias. Então, sim, pode. D. Escreva 2 elementos que podem ser inseridos na figura 3 e quais seriam os novos significados. Se eu colocar, por exemplo, um cigarro, eu vou estar dando a ideia de proibido fumar. Se eu colocar um E em maiúsculo, eu vou estar dando a ideia de proibido estacionar. Então, são algumas sugestões, mas tem várias possibilidades. Atividade 2. Os símbolos e caracteres a serviço da comunicação. 1. Observe. Os caracteres acima possuem significado para você? Qual ou quais? É uma questão pessoal, né, se tem algum significado para vocês, mas a gente tem aí, no caso, os sinais de pontuação, né, 2 pontos, ponto e vírgula, e no caso, os parênteses, que têm aí objetivos diferentes na comunicação. B. Onde esses sinais são utilizados e para que servem? Então, eles são utilizados em vários locais, né, desde textos de vários gêneros da língua, né, listas, textos de divulgação científica, texto dissertativo, contos, podem ser utilizados em muitos lugares. Também na linguagem matemática, né, a gente pode pensar nos parênteses aí, no caso, para fazer uma série de cálculos, algumas informações são utilizadas entre parênteses, enfim, tem uma série de opções. 2. Observe novamente. O que mudou em relação ao exemplo do exercício 1, uma vez que os sinais são os mesmos? A diferença é que agora eles foram dispostos de uma maneira diferente e aí formando aí a sugestão, né, dos rostos, assim, das carinhas, que a gente pode chamar, inclusive, de emoticons ou emojis gráficos. B. Qual o significado de cada um destes sinais, onde podem ser usados e para quê? Então, agora o significado já muda, né? Mudou a posição, virou aí um emoji, então já mudou, né? No caso do primeiro, uma carinha feliz, no caso do segundo, uma piscadinha, e no terceiro, a expressão triste. Eles poderiam ser utilizados em várias situações de comunicação digital. Alguns sinais de pontuação ou caracteres, quando usados juntos, podem formar expressões faciais e até corporais. Todos eles são recursos de linguagem e estão a serviço da comunicação. Quando os primeiros computadores foram lançados e com eles os primeiros canais de comunicação pela internet, como chats ou mensageiros, os sinais de pontuação e os caracteres especiais eram os únicos recursos para transmitir sentimentos e sensações. Décadas depois, estes sinais evoluíram e se tornaram o que se conhece hoje como emoticon, emoção mais ícone. Eles podem substituir o texto escrito em alguns contextos, cumprindo com mais dinamismo e rapidez a comunicação. O nome emoticon, eu acho que ele está um pouquinho assim em desuso, é um pouco mais comum ver as pessoas utilizarem emoji, né, para designar essas expressões. 3. Desenhe um emoticon gráfico correspondente a cada sentimento ou sensação. Bravo, feliz, triste, desconfiado, com dúvida, risada, com vergonha, assustado, com frio, com calor, com nojo, chorando. Essa é bem tranquila, vocês estão bastante acostumados com esse tipo de linguagem, né? Se não lembrar muito bem como é só olhar aí no celular de vocês, no WhatsApp ou em qualquer outro aplicativo, e lembrar como que é essa carinha para fazer o desenho na frente. 4. Associe corretamente os emoticons de texto.
Então, aqui tem que associar a coluna da esquerda da tabela com a coluna da direita. Então, aqui a gente tem a sequência 3, 4, 2, 5, 1. O 3 aqui está a gravatinha borboleta. 4, o óculos. 2, aqui o fone de ouvido, né, estilo headphone. 5, aparelho dentário. E 1, o boné. Com isso, nós terminamos essa primeira parte do caderno do aluno. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com os seus amigos e fique ligado que logo vem mais conteúdo por aí. É isso e até a próxima. Tchau, tchau!